O ciclo menstrual é um conjunto de eventos que ocorre de maneira cíclica durante grande parte da vida da mulher. Esses eventos incluem grandes variações nos níveis de alguns hormônios, desenvolvimento e liberação de um óvulo pronto para ser fecundado e mudanças no endométrio, o revestimento do útero, incluindo a famigerada menstruação. Os ciclos menstruais se iniciam na puberdade, dos 11 a 15 anos de idade. O primeiro ciclo menstrual se chama menarca. Um ciclo costuma ter por volta de 28 dias, sendo que o primeiro dia é o primeiro dia de menstruação e a ovulação acontece por volta do 14º dia. Por hora, eu não vou detalhar as variações hormonais, mas é importante saber que elas estão intrinsecamente relacionadas ao que acontece no ciclo, influenciando e sendo influenciadas por outros fatores. Agora sim, vamos começar com o que acontece com o endométrio durante o ciclo. Após a menstruação, o endométrio tem apenas uma camadinha de células do estroma e pouquíssimas células epiteliais, mas não demora para começar a sua fase proliferativa. 4 a 7 dias depois do início do ciclo, o epitélio já se reconstruiu. E por mais uma semana e meia aproximadamente, o endométrio aumenta muito em espessura, chegando a ficar com mais ou menos 4 milímetros. As glândulas do endométrio nessa fase secretam um muco fino que serve para ajudar os espermatozoides a chegar até o óvulo. Após a ovulação, começa a fase secretora. O endométrio incha e as glândulas e os capilares ficam mais tortuosos. A secreção aumenta muito, se acumulando no epitélio. Por volta de uma semana depois da ovulação, o endométrio tem 5 ou 6 milímetros de espessura. Tudo isso acontece para criar um ambiente apropriado para nutrir o zigoto e para sua implantação, que acontece 7 a 9 dias após a ovulação. Isso caso o óvulo tenha sido fecundado, claro. Se o óvulo não foi fecundado, o endométrio evolui, diminuindo a secreção de nutrientes, e começam a acontecer vasoespasmos nos últimos 1 ou 2 dias do ciclo. Isso desencadeia necrose e pequenas hemorragias, que aumentam até que partes do endométrio se soltem e sejam expelidas por movimentos de contração uterina, junto com sangue e líquido seroso, além de uma fibrinolisina que evita que o sangue coagule. Assim, acontece a menstruação, que dura de 4 a 7 dias até que o epitélio do endométrio se reconstrua. Agora, vamos olhar para os ovários. Desde o nascimento, os óvulos contêm muitos folículos primordiais, que são ovócitos revestidos por uma camada única de células da granulosa. A cada ciclo, alguns folículos primordiais evoluem para folículos primários, com o crescimento do óvulo e a proliferação das células da granulosa. Estamos na fase folicular. 12 folículos primários se desenvolvem em folículos secundários, aumentam as camadas de células da granulosa e células do interstício ovariano se agrupam formando a teca, dividida em teca interna e teca externa. Depois de alguns dias, as células da granulosa secretam o líquido folicular, que se acumula formando cavidades no folículo pré-antral e mais adiante, uma única cavidade, o antro. O folículo, agora folículo antral, cresce muito e muito rapidamente. O óvulo também cresce e fica preso ao folículo por uma massa de células da granulosa. Após uma semana de desenvolvimento, 11 dos 12 folículos evoluem e ficam atrésicos. O único que restou continua crescendo, a parede externa incha e o estigma se projeta. O folículo maduro pode chegar a 1,5 cm. Estamos chegando perto da ovulação. A teca externa libera enzimas que enfraquecem a parede do folículo, levando à degeneração do estigma, ao mesmo tempo que o plasma se acumula no antro, levando a um inchaço cada vez maior, até que o folículo se rompa, liberando o ovócito circundado de células da granulosa por volta do 14º dia do ciclo. Agora entramos na fase lútea. As células remanescentes se transformam em células luteínicas, que formam o corpo lúteo de característica amarelada e com função secretora. Ele cresce até atingir 1,5 cm uma semana depois da ovulação. Depois disso, o corpo lúteo evolui perdendo sua cor e capacidade secretora, se tornando o corpus albicans 2 dias antes da menstruação. Esse ciclo se repete várias vezes durante a vida reprodutiva da mulher, mas ele não permanece para sempre. Menopausa é o período dos últimos ciclos menstruais, que são irregulares e muitas vezes sem ovulação, já que os ovários se tornam desgastados ao longo do tempo. Normalmente, a mulher para de menstruar por volta dos 45 anos de idade.